Bom dia a todos, eu sou Gilmar Wisniewski e quero começar agradecendo aos organizadores do Congresso Pensar Contabilidade pelo convite, por estar aqui junto com tantos outros doutrinadores, pensadores da contabilidade, para poder apresentar uma nova visão, uma outra visão, na verdade, sobre alguns conceitos e preconceitos que envolve a contabilidade e a tributação das sociedades cooperativas. Nós teremos um assunto que é bastante interessante, que é a tributação dos rendimentos das aplicações financeiras das sociedades cooperativas, à vista de outro ponto. A aplicação financeira nas sociedades cooperativas é tratado há muito tempo, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Foram construídos vários pensamentos, muito foi escrito, muito foi construído de conhecimento. Entretanto, essa aplicação prática não tem chegado com muita intensidade, com muito esclarecimento para os contadores. E então, normalmente também vem de uma forma bastante de ponto de vista. E o ponto de vista é diferente da vista do ponto. Nós temos aí a nossa ideia durante o trabalho é repassar uma revisão de conceitos e eliminar alguns preconceitos que existem dentro do processo. Então, eliminar é difícil, mais ou menos trazer à tona para que seja discutido alguns preconceitos que são divulgados pelas grandes empresas de auditoria, e alguns grandes pensadores do direito cooperativo no Brasil. Então, nosso assunto, então, seria a tributação das sociedades cooperativas no Brasil. E nós temos na cooperativa os atos não cooperativos, isso aí não tem muito segredo, que são tributados, né, principalmente no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro, através da apuração do lucro real ou presumido. Existe a possibilidade de você arbitrar o lucro, mas isso aí não é muito corriqueiro. Nós vamos nos concentrar naquilo que é mais praticado durante todo o período. Além dos atos cooperativos, nós temos os atos não cooperativos, definidos no artigo 79, parágrafo único, e 83 da Lei 5.764. Então, esses dois artigos determinam que o faturamento dos atos cooperativos é denominado para fim contábil de ingressos, porque não pertence ao patrimônio da entidade, mas ao dos seus associados, proporcionalmente às operações realizadas. Esse conceito ele é bastante consagrado, existem alguns questionamentos, né, no meio cooperativo, dizendo que isso seria um cooperativismo de contos de fadas, um cooperativismo romântico, mas na verdade esse é um conceito que está firmado hoje na lei e em toda a jurisprudência pátria, tanto administrativa quanto judicial, como a gente vai ver na frente. E inclusive agora na arbitragem, recentemente a gente conseguiu consolidar isso dentro de uma arbitragem em São Paulo, mas por causa das normas e das regras de arbitragem, como é particular, é uma justiça particular, não se pode trazer esses eventos, esses fatos, como referências e divulgação. Então, se os atos cooperativos não pertencem ao patrimônio da entidade, como tributar esses atos cooperativos? Nós temos na política tributária brasileira duas formas de tributar a renda. Nós vamos nos concentrar na renda e depois a gente conversa mais sobre outras coisas. Então a renda é tributada ou na pessoa natural, alguns chamam de pessoa física, mas eu como sou civilista eu prefiro a pessoa natural. Desde 2001, pelo Código Civil, a pessoa física não existe mais no Brasil. Ela foi substituída pela pessoa natural. E a pessoa jurídica. Então, na pessoa jurídica, é uma ficção do direito, né? A pessoa jurídica é uma pessoa de ficção, mas também sujeita a direitos e obrigações e com personalidade própria. Então, a gente vai conversar mais sobre isso depois. Nas cooperativas, segundo o artigo 111 da Lei 5.764, nós temos que dividir as operações entre atos cooperativos, que são os previstos no artigo 79 da Lei 5.764,
e artigo 193 do RIR de 2018. E os atos não cooperativos, 85 e 89 da 5764, 194 do RIR de 2018. Isso aí para poder separar os registros na contabilidade para fins de apuração de tributos. É isso que o artigo 111 fala. Então, na pessoa natural, a pessoa do cooperado, nós tributamos os autos cooperativos lá, numa tabela progressiva de 7,5% a 27,5% sobre a renda. Já os atos não cooperativos são tributados na pessoa jurídica da sociedade cooperativa e são tributados aproximadamente 34% sobre o lucro. Já usei o 34% porque é uma aproximação, né? Nós temos ali o 15% do imposto de renda, mais o adicional de 10%, e mais o 9% da contribuição social sobre o lucro. Então essa é a tributação sobre os atos não cooperativos. Nas operadoras de plano de saúde, a doutrina resolveu tipificá-los em dois atos, né? Os atos típicos, que são os honorários médicos, e os atos auxiliares, que são os trabalhos efetuados pelas clínicas, hospitais e laboratórios. Esses atos auxiliares, houve uma pacificação durante algum período, mas atualmente eles vêm sendo bastante questionados a nível da Receita Federal. Se eles seriam ou não seriam atos cooperativos, e está se buscando novamente tributar esses atos auxiliares. Esses atos auxiliares aí foi muito bem defendido pelo Renato Becho e por grandes outros operadores do direito cooperativo, né? Tem várias obras do Becho aí que tratam sobre o assunto, que eu acho muito interessante e que alguns estão se esquecendo. Já nas cooperativas agropecuárias, nós temos agrocooperativos típicos, que eu vou usar a mesma terminologia, né, de duas formas. O típico, que é a comercialização e industrialização em comum da produção, e os típicos de segunda forma, que é a produção e fornecimento de insumos aos associados. Esse fornecimento ele pode vir do mercado, através da compra desses insumos no mercado e fornecimentos aos associados. Não é compra e venda, porque segundo o parágrafo único do artigo 79, não existe compra e venda nos atos cooperativos. Então, a gente tem uma terminologia de fornecimento que não é mera palavra, ela é por uma razão bastante acentuada da disposição da lei. Tem muita gente que acha que isso aí é mero sofisma, e não é. Na verdade, ela representa aquilo que de fato acontece no ato cooperativo. Já no ato cooperativo médico, eu gostaria de trazer aqui, por que eu vou me concentrar na atividade médica? É porque atualmente a receita financeira tem sido um grande problema dentro das operadoras de plano de saúde. Dentro das agropecuárias também, dentro das outras também, mas nas operadoras de plano de saúde, nas cooperativas que detêm determinado rendimento, valores altos aplicados no mercado financeiro, está havendo um grande desequilíbrio no processo, e eu acho que é por isso que a gente precisa trabalhar bastante no negócio. Então, o termo medicina vem do latim e se refere a uma ciência que permite prevenir, curar e tratar de doenças do corpo humano. Então veja que a medicina, ela previne, cura e trata. São 3 etapas aí dentro do processo, são 3 ações. A medicina é uma das muitas áreas de conhecimento ligada à manutenção e restauração da saúde. Ela trabalha no sentido amplo com prevenção de cura de doenças humanas e animais no contexto médico. Isso aí vem do Wikipedia. Qual é o objeto de estudo? A medicina, para ser uma ciência, como qualquer outra ciência, ela precisa ter um objeto, tem que ter uma linguagem própria e tem que ter uma metodologia própria, né? Senão não é considerado científico, mas é uma prática. Então, qual é o objeto de estudo da medicina? O médico investiga a natureza e as causas das doenças humanas, procurando sua cura e prevenção. A saúde humana é o objeto do estudo médico. Ele pesquisa, previne e trata disfunções e moléstias. Por isso é imprescindível que ele esteja sempre informado e atualizado a respeito das normas. Faz diagnóstico, pede exames, prescreve medicamentos e realiza cirurgias. Tudo isso está intrínseco no trabalho da medicina. Participa também de programas de prevenção e de planejamento de saúde coletiva. Trabalho para o médico em hospitais, clínicas, gastos e pós-saúde. Isso aí tudo vem desse link aqui de cima, do HTTP Conceito de Medicina.
Por que eu estou me concentrando bastante nisso? Por causa que eu quero mostrar um negócio chamado essência sobre a forma. As cooperativas, na minha opinião, então, ela tem duas espécies de atos cooperativos típicos, assim como as agropecuárias. Ela tem um ativo típico, que é a atividade de venda de serviços e produtos, o plano de saúde, né, onde estão embutidos os honorários médicos. E para fornecimento de atividades, para que o médico consiga cumprir o seu objeto e esse plano de saúde, o médico necessita de insumos. Esses insumos são os hospitais, os laboratórios e as clínicas que fornecem. Então não existe nada de equivocado dentro do processo, né? Na minha opinião, assim como as agropecuárias, compram os insumos para industrializar produtos, como matéria-prima, como embalagens, como produtos secundários que transformam a produção primária num produto com valor agregado. Eu entendo que isso a gente discutiu também lá nos começos, né, dessa confusão do ato auxiliar, lá em 1989, 90, com a Neila, que era lá do Cachoeiro de Itapemirim, em que ela questionava exatamente isso. Ela era contadora da agropecuária e era contadora da Unimed. Então ela questionava por que o ato cooperativo dos hospitais, laboratórios e clínicas não era ato com terceiro. E foi assim que a gente desenvolveu essa tese, né? E quem estuda contabilidade de custos mais a fundo, ele vai ver que tem tudo a ver com isso. Custo é tudo aquilo que é necessário para que eu entregue o serviço ou o produto. Ora, se lá na agropecuária a embalagem é um custo e integra um produto que eu entrego, é evidente que aqui os hospitais, clínicas e laboratórios também são os insumos que o médico vai precisar para poder entregar o serviço que ele vendeu lá na frente. Então, são intrínsecos. Eu não consigo entender esse questionamento da Receita Federal a respeito do assunto. Princípios aplicáveis, na minha opinião, para que isso aí. Primeiro, o conceito do essência sobre a forma. Isso na contabilidade. Ah, mas a nota fiscal é feita por um terceiro que não é o cooperado. Olha, quem pede o serviço é o cooperado. Quem cobra o serviço é o terceiro que prestou. Quem paga o serviço é a cooperativa. Então, na nossa opinião, a essência disso é o seguinte: é a cooperativa prestando um serviço pro associado de ir no mercado e comprar um insumo que ele precisa. Ela é simplesmente interveniente pagadora nisso aí. Eu nunca vi nenhuma Unimed na qual eu trabalhei que pagasse qualquer exame, qualquer procedimento que não tivesse sido solicitado ou autorizado pelo seu médico, pelo seu cooperado. Sempre é feito dessa forma. Ah, mas se algum terceiro pedir, aí tudo bem. Se algum médico não cooperado eventualmente pedir o exame, aí sim eu concordo que quebra-se o conceito do ato cooperativo, ela está prestando um serviço para terceiros e descaracteriza então o ato cooperativo, aí teria que separar dentro do processo. Já no direito tributário nós temos duas coisas: a verdade real e o impedimento de alterar conceitos civis para os fins tributários. Então nós vemos que temos tanto fundamento na ciência contábil quanto no direito para que esses conceitos de ato cooperativo, dois atos cooperativos dentro da operadora de plano de saúde é igual. No crédito isso já está ficando bem consolidado. O Banco Central parece que é mais acessível e entende melhor essas coisas. Já na ANS, assim, duvido por enquanto, desculpe a expressão, mas eu não acredito que a ANS vá abrir espaços para a gente que a gente pudesse dar esse tratamento como a gente dá esse tratamento nas agropecuárias. Bom, mas e aí vem o nosso objeto principal, que é e a receita financeira? Onde é que ela entra nessa confusão? Nós temos aí, dentro das receitas financeiras, as espécies, né, decorrentes das atividades, que é a mora e os juros compensatórios. O acessório segue o principal, não há problema nenhum. Nesse aspecto, ele vai ser um ato cooperativo, se vier do ato cooperativo, ou será um ato não cooperativo na proporção de que houver operações com terceiros, tanto na agropecuária quanto nos outros ramos. Já foi questionado muito isso pela Receita Federal, mas isso se consolidou, parece que hoje não tem muito questionamentos. E nós temos do outro lado os decorrentes das aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras é o grande problema que nós temos,
Porque a pergunta é o seguinte: não é objetivo da cooperativa fazer operações de mercado. Ela não tem essa finalidade de ficar especulando no mercado. Essa sempre foi a justificativa de juízes, de julgadores, do modo geral, para denegar a proporcionalidade ou a não incidência do imposto de renda sobre as aplicações financeiras nas sociedades cooperativas. Isso desagou na súmula 262 do STJ. O imposto de renda não incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas por não caracterizar em atos cooperativos típicos. Então, é aqui que a gente tem que começar a dar uma mudando um pouco na perspectiva. Os contadores hoje, e a Receita Federal também, têm dito o seguinte, e tem tributado, inclusive, né? O resultado positivo, a Receita Federal está confundindo isso com receita financeira, que são coisas diferentes. As coisas não são iguais, né? Isso, inclusive, já vem pela natureza da contabilidade, isso está escrito lá na NBCTG, Estrutura Conceitual Básica, define que o resultado é frequentemente utilizado como medida de performance ou como base para outras medidas, tais como o retorno de investimento e o resultado da ação. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e as despesas. Ora, se o resultado, se a receita é um elemento do resultado, ela não pode ser o próprio resultado. O reconhecimento e mensuração das receitas e despesas, e consequentemente do resultado, frisei, dependem em parte de conceitos de capital e manutenção de capital, adotados pela entidade na elaboração de suas demonstrações. Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue. O que é uma receita? São aumentos dos benefícios econômicos durante o período contábil, que resultam em aumento do patrimônio líquido da entidade. Despesas são decréscimos dos benefícios econômicos que resultam em decréscimo do patrimônio líquido da entidade. Nós destacamos. Eu fiz um resumo aqui porque o texto ele é uma tradução literal do inglês e às vezes ele se torna confuso. Então, para a gente poder aproveitar tempo e esclarecimento, está aqui. Então, o que fica claro com isso? É que receita e resultado são coisas diferentes. Então, conforme você vê, o resultado é o resto da operação de subtração. Receitas são o minuendo e despesas e custos os subtraindo. Isso aqui está na nossa apostila em curso de contabilidade de sociedade cooperativa que a gente dá para todos os lados, aí, inclusive para o Conselho Fiscal. Eu acho que fica muito claro aqui que eles fazem parte de uma mesma operação, mas são coisas completamente diferenciadas, receita de resultado. Já nesse recurso extraordinário, 564.413, para não dizer que eu estou falando sozinho, o ministro Marco Aurélio fala exatamente isso. O uso do vocábulo receita em contrajustificativa visou-se, em determinado estágio, a evitar-se a subtração de valores considerando o suporte advindo das exportações, incentivando com isso a atividade a par de não se poder, diante do tratamento conferido pelo diploma maior, confundir receita ou faturamento com lucro. Então, não sei o que está falando, quem falou isso foi o STF, nesse recurso, que trata da tributação do CSLL sobre o lucro das exportações. Então ele é muito claro aqui que não pode confundir receita ou faturamento com lucro, são coisas completamente diferentes. Mas na frente ele fala isso. Se ficar entendido que o vocábulo receita, tal como previsto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149, engloba algo totalmente diverso, o lucro, acabar-se-á aditando a norma. Então ele está dizendo que o que está fazendo é aditando a norma, inclusive o julgado do STJ. O decreto 9580, que é o novo RIR, né, de 2018, diz assim, no 210, a base de cálculo do imposto sobre a renda é o lucro real presumido ou arbitrado. Não fala aqui que é a receita financeira. A incidência do imposto sobre a renda independe da denominação da receita, e essa interrogação vem aí de propósito, ou do rendimento. Então, ele quase que dá para entender aqui que ele considera que receita e rendimento são coisas sinônimas, e não são. Né? A gente já viu que para efeito do imposto de renda está lá em cima. A base de cálculo não é a receita, é o lucro. Né? E então
ele fica nessa, principalmente para quem não tem muita familiaridade com a hermenêutica, fica na dúvida. E a contabilidade, infelizmente, nos cursos de contábeis, hermenêutica é uma coisa que a gente não vê. Eu fui ver hermenêutica quando eu fiz direito. O ministro Fux, eu trouxe esse lá de 2009, esse julgamento dele, quando ele estava ainda no STJ, porque ele é muito interessante o que ele coloca aqui, e isso foi se tornando e replicando e resultou naquela súmula 262 do STJ. Então, ele fala o seguinte, que a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, critério qualitativo da regra matriz da incidência tributária, compreende o lucro real, o lucro presumido ou o lucro arbitrado. O lucro real é definido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações, prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. O artigo 111 da lei preceitua que são considerados rendas tributáveis os resultados positivos obtidos, foi eu que grifei, pelas cooperativas nas operações de aquisição de produtos ou de fornecimento de bens e serviços a não associados, artigo 85 e 86 da lei. Então, isso é muito importante porque ele delimita bem e reitera que o problema está nos resultados positivos e não na receita. Destaque a interpretação do artigo 111 e do artigo 129 do Rio 80, isso é antigo, evidencia mens legislatórios de que sejam resultados tributados os resultados positivos decorrentes dos atos não cooperativos, ou seja, aquelas praticadas entre cooperativa e não associados, ainda que para atender seus objetivos sociais. Deveras, a caracterização de atos como cooperativos deflui do entendimento do binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados, ou com outras cooperativas, não se revelando suficiente o preenchimento de apenas um dos aludidos requisitos. Ali no 10, consequentemente, as aplicações financeiras, por constituírem operações realizadas com terceiros não associados, ainda que indiretamente em busca da consecução do objeto social, consubstanciam atos não cooperativos cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do imposto de renda. Então, esse acórdão, para mim, do Fux, ele é bastante icônico, né? Porque ele reitera várias vezes o problema do resultado positivo e do binômio cooperativa, cooperado e objeto social. E a Receita Federal, o que ela disse sobre o assunto? A solução de consulta COSIT 71 de 2016 dispõe que o fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica e a da contribuição sobre o lucro é a obtenção de lucro, ganho ou acréscimo patrimonial e não mera realização da receita. Então está aqui muito claro na solução de consulta que a receita financeira em si não é tributada. O que é tributado é o seu lucro. O parecer normativo 155 de 73 já dizia que as cooperativas, a não incidência do imposto de renda da cooperativa não se estende a operações alheias ao seu objetivo social. Mais uma vez o problema do binômio, cooperado objetivo social. As sociedades cooperativas que operem com terceiros, já é o parecer normativo 73 e 75, nos termos do artigo 85, 86 e 88 da Lei 5764, tributarão em face do artigo 111 da mesma lei a apuração de resultados, rendimentos tributados e rendimento fora do campo da incidência tributária. Parecer normativo 77. Faturamento por ato cooperativo não é, para efeito do imposto de renda, o momento de apropriação da receita operacional. Ele fala disso aí, tanto para as sociedades, na época, para as empresas, né, para as pessoas jurídicas, quanto para as pessoas naturais. Na verdade, esse parecer ele se questiona mais sobre o aspecto de quando que a pessoa jurídica associada deve reconhecer nas suas demonstrações contábeis o faturamento, né, como faturamento e tributar a entrega da produção na cooperativa. O 33/80, as sociedades cooperativas estão obrigadas a oferecer à tributação parcela proporcionalmente ao lucro inflacionário do exercício. E é bem aqui que eu gostaria de pegar mais na frente. Proporcional ao lucro inflacionário do exercício. Nós temos no direito um negócio chamado analogia, que quando a norma ela é
ela é falha ou ela tem uma lacuna, isso é preenchido pela analogia. Mas a gente vai voltar a isso mais lá na frente. O parecer normativo 3880 não estão cobertos pela não incidência os resultados obtidos por sociedades cooperativas em operações diversas de ato cooperativo. Então, resultado. E o 66, de 96, as receitas operacionais das empresas excepcionalmente associadas à cooperativa de venda em comum devem ser apropriadas em função do faturamento das vendas a terceiros. Complemento o parecer 77/76. O que ela está dizendo aqui? Quando uma agropecuária entrega seu produto na cooperativa agropecuária, ela só pode reconhecer como receita não a nota fiscal de transferência da mercadoria para a cooperativa, mas quando a cooperativa efetuar a venda disso para fora. É isso que esse parecer normativo fala. Até lá, essa venda não está realizada. Por quê? Porque o artigo 79 diz que a entrega da produção não significa operação de mercado, não existe transmissão de propriedade. Isso também foi muito debatido nessa arbitragem que eu falei, e o presidente do tribunal, que é o Nelson Neri Júnior, ele foi, o tribunal, né, os três, porque a decisão é unânime lá, foram muito felizes na condução do negócio, da sentença, quando eles disseram exatamente isso, que negar isso aqui é negar exatamente tudo que já foi escrito e já foi decidido, e tudo que está consolidado no direito cooperativo nacional. Então, embora muita gente diga que isso aí também é romantismo, não é. Que a cooperativa é o seguinte, a cooperativa é uma sociedade singela, em que ela deve trabalhar de uma forma igual ao do mercado, não tem como ela fugir, ela está inserida no mercado e a gente não pode pensar que ela está imune às intempéries do mercado. Ela tem que jogar as regras do jogo. A diferença da cooperativa é que ela tem que ganhar dinheiro como sociedade empresária, mas tem que distribuir como sociedade cooperativa. E é exatamente o que nós fazemos. Está intrínseco no nosso DNA a distribuição das sobras proporcional às operações, né? Isso é dar a cada um conforme o que ele precisa, conforme o que ele produziu. É a equidade do tratamento cooperativo lá do artigo 37. E aí, como é que a gente faz na contabilidade para fazer essa demonstração de percentual de receitas conforme o parecer normativo 73 de 75 exige? Eu peguei aqui uma escrituração contábil fiscal, esse é um estudo de caso real, e eu peguei a SF de um cliente nosso. Lógico, a gente não vai dizer quem foi, não tem nenhuma alusão, mas ele apresentou os seguintes números na sua declaração de imposto de renda lá, SF. Total de receita e ingressos, 647.378. Atos de ingressos de ato cooperativo, 625 milhões. Ingressos financeiros das suas atividades, ali que eu falei de inadimplência, demora, descontos concedidos, descontos recebidos, essas coisas todas, 10.704. Receita de atos não cooperativos, de acordo, né? Então, o total das receitas de atos cooperativos, 636.377.000, representou 98,30% das receitas e ingressos totais. Ou do faturamento, né? A gente pode até dizer de faturamento, utilizar o faturamento, mas isso é uma figura de linguagem. Receita de atos não cooperativos, 11 milhões, representou 1,7. E da onde que vieram esses 11 milhões? Receita de juros sobre o capital próprio, 314 mil. E aqui eu tenho uma restrição também, porque essa receita sobre o capital próprio depende de onde ele veio. Porque se veio de outra sociedade cooperativa, ele não está enquadrado como juros sobre o capital próprio, mas sim juros sobre o capital de sociedade cooperativa, no artigo 24, parágrafo 3º da Lei 5764. Então, ele não seria uma operação alheia ao negócio cooperativo. Então, ele poderia estar junto com os ingressos financeiros das atividades. Mas, se é um capital de uma outra sociedade, que não tem nada a ver, sei lá, no caso de uma agropecuária, ter, por exemplo, ações de uma seguradora, né? Embora possa ter alguma
semelhança, possa ter alguma relação, em princípio, o principal objetivo da cooperativa agropecuária seria a industrialização e a comercialização em comum da atividade agropecuária. Então, 314 mil de juros sobre o capital próprio. Outras receitas financeiras, aqui sim, aplicação financeira no modo geral. 1,65%, 10.686. Então, para fins tributários, nós teríamos aí 98,30% do resultado tributado na sociedade cooperativa e 1,7% como atos não cooperativos. E as aplicações financeiras efetuadas na cooperativa de crédito? Então, se o ato cooperativo está escrito lá no artigo 79, aqueles realizados entre a cooperativa e seus cooperados, entre os cooperados e a cooperativa, e entre as cooperativas entre si quando associadas, se eu faço aplicação financeira numa cooperativa de crédito, é óbvio, me parece assim cristalino, que o rendimento obtido dentro dessa aplicação financeira deve ser adicionado dentro das rendas não tributáveis. Por quê? Porque ele está complementando, lá na NBCT 10.8, a gente até tinha escrito essas coisas, né, mas com a revisão que foi efetuada, alguns dos critérios que a gente colocou lá, eles foram eliminados, né, não ficaram claros. Lá tinha isso aí bem claro, que todas as atividades e todas as participações societárias em que visem complementar a atividade da cooperativa, isso seria ato cooperativo dentro do processo e seria destinado para as sobras, né? Seria considerado isso. Com a nova versão da NBCT, com a atualização contábil que foi efetuada, isso foi excluído, não tem mais esse termo lá na norma contábil. Então, as aplicações financeiras efetuadas na cooperativa de crédito, desde que a cooperativa aplicadora seja sócia da cooperativa de crédito, me parece muito tranquilo que isso é operação do ato cooperativo e não deve também ser ofertada à tributação. As aplicações financeiras das operadoras de plano de saúde são atividades estranhas ou inerentes ao objeto? Ora, isso é regra hoje, a ANS não autoriza ninguém a ser operadora do plano de saúde que não constitua suas reservas, que são provisões, né? Essas provisões, elas são aplicadas no mercado financeiro, tem que ter liquidez e tem rendimento. Então, se eu não consigo ser operadora do plano de saúde sem fazer a aplicação, é óbvio que essa atividade ela é inerente ao objeto. Se ela é inerente ao objeto, ela não é estranha, e se ela não é estranha, ela é tributada. Ela não é tributada, de acordo com todos os pareceres lá atrás. Lá o parecer fala assim, que é tributado aquilo que não é inerente ao seu, ou é alheia ao seu objetivo. Se aqui ela é inerente ao objetivo, ela não é alheia, é óbvio que ela deve ser excluída da base de cálculo também. Isso está analogia das cooperativas de crédito, que recentemente conseguiram essa decisão e consolidação disso, né, a nível da Receita Federal, do CARF e a nível judiciário, que as aplicações financeiras das cooperativas de crédito são atos cooperativos, sim. E vem também da essencialidade. Então nós entendemos que pela essencialidade não tem como a gente deixar de excluir da base de cálculo do imposto de renda as aplicações financeiras das operadoras de plano de saúde, mas isso ainda não é consolidado. Mas a gente vai um pouco mais longe. Voltando para o estudo de caso, nós temos aqui a ficha 6A da ECF. O contador entende bem isso, os advogados talvez tenham um pouco de dificuldade, mas eu vou tentar ser bastante didático, então me perdoem os contadores. Nós temos aqui na ficha 6 de uma ECF da cooperativa e da empresário os mesmos números para eu mostrar onde é que está assim, a minha indignação até com determinados atos da Receita Federal e com a passividade que nós temos tido com isso. A ficha 6A, demonstração do resultado da pessoa jurídica em geral, uma sociedade empresária que faturou 625 milhões de reais, uma cooperativa que faturou 625 milhões, e na contabilidade de qualquer uma das duas vai estar os 625 milhões. Custo dos bens e serviços vendidos, 516 milhões em todas as três colunas. Isso dá um lucro bruto, ou um resultado bruto, no caso da cooperativa, de 108 milhões 826. Nós temos lá receitas de juros sobre o capital próprio, 4.937, outras receitas financeiras, 10.704,
Despesas operacionais, 140 milhões para cada um. Lucro operacional, não deu lucro, deu um prejuízo de 16.252 para todo mundo. Receita de aplicações financeiras, eu separei ali exatamente para poder demonstrar isso, 11 milhões para cada um. Vocês já viram que esse aqui é o mesmo caso lá de trás. Lucro líquido antes da contribuição social, 5.251 de prejuízo para todo mundo. Lucro líquido antes da contribuição do imposto de renda, 5.251 para todo mundo. Aí nós vimos para o problema particular das cooperativas. O resultado da cooperativa, não cooperativa, seria 1,7%, 89 mil reais. Perdas de atos cooperativos, 98,30%, 5.162 mil. Isso é a proporcionalidade que fala o parecer normativo. Bom, como é que fica isso no lucro real de acordo com as normas de hoje? O lucro real da sociedade empresária vai ter um prejuízo de 5.251, a cooperativa vai começar com o resultado de 5.251 negativo também. Lá no contábil é a mesma coisa. Nós vamos ter as adições. Na sociedade empresária, nenhuma. Na sociedade cooperativa, nós teríamos 11 milhões de receita e 5 milhões de perda do ato cooperativo, no artigo 260-10 do RIR de 2018. Na nossa opinião, isso é alguma coisa que a gente vai ver na frente. Então, base de cálculo do imposto de renda, lucro real da cooperativa, um prejuízo de 5 milhões da empresária, 5 milhões 251, e o lucro real da cooperativa, 10 milhões 929. Com isso, nós teríamos o imposto de renda a recolher na cooperativa, em contribuição, de 3.716, enquanto que lá na empresária, ela vai ter um crédito tributário a compensar de 1.785. A cooperativa pagará imposto, enquanto a empresária terá prejuízo a compensar nos períodos futuros. O adequado tratamento tributário do ato cooperativo não significa mais benefício, mas também não pode ser maléfico. A Constituição Federal está escrito lá, que ela apoiará e estimulará o cooperativismo. Então, na minha opinião, esse número apurado aqui, ele é absurdo, principalmente esse fato de você ter que incluir a perda apurada na cooperativa. Ah, mas o resultado positivo é excluído. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A perda, a sobra, ela é excluída porque ela vai ser tributada na pessoa do sócio. A perda, ela pode ser excluída se for rateada entre os sócios. Se for rateada entre os sócios, não justifica ela continuar com o prejuízo a compensar, porque o sócio vai pagar. Agora, se for coberta pelo fundo de reserva, que é o normal, é óbvio que a entidade suportou o prejuízo e, como tal, ela pode abater isso no imposto de renda de forma natural, né, e ter o mesmo tratamento das outras. Vamos ver. Então, como deveria ser, né, como deve ser, na nossa opinião. Lucro real, mesma coisa, a gente parte de lá. Adição, zero de adições. Por que é zero de adições? Porque as receitas financeiras já fazem parte daquele resultado ali. Se eu excluir a receita financeira dali, o meu prejuízo é de 16 milhões, e não de 5 como está ali. São 11 milhões de receita financeira que está lá. Então, esse resultado já está líquido da receita financeira. Se, mesmo com a receita financeira, eu não tive resultado, não tem por que oferecer tributação à receita financeira. E, com isso, nós vamos lá para o LALUR e vamos ter o mesmo tratamento da sociedade empresária. 1.785.000 de impostos a compensar no futuro. E se tiver lucro? Então, eu peguei o mesmo exercício e a única coisa que eu fiz foi retirar uma parte do custo dos bens e serviços. Mesmo faturamento, então 625, custo dos bens 496 milhões, lucro bruto 128, soma os 4 de juros sobre o capital, soma as outras receitas financeiras, diminui as despesas operacionais, lucro operacional 3.747 para empresária e para cooperativa. Receita de aplicações financeiras 11, resultado líquido 14.748, 14.748. O lucro líquido antes do imposto de renda, e aí a gente vai separar 1,70% do lucro para a sociedade cooperativa
e 98% de sobra, 14.497, que seria a sobra à disposição da Assembleia para destinação para os fundos. Consequentemente, nós teríamos o valor dessa forma. O resultado líquido antes do imposto de renda, 14.748 para todo mundo. Adições, nenhuma adição. Exclusões, 14.497, que é o resultado positivo do ato cooperativo. Lucro real, 250, exatamente o valor de 1,7% sobre o lucro, sobre o resultado total apurado. Com isso, nós teríamos 5.014 para recolher de imposto de renda na empresária e 85 mil para recolher na pessoa da cooperativa. Ah, mas aí é uma grande vantagem. Dá 4.929 de diferença na tributação. Seria, se isso não fosse para um próximo espaço. Nós temos ali o 85 do imposto de renda da pessoa jurídica e temos 3.986 que vão ser recolhidos na atividade rural, 27,5% sobre a sobra que for distribuída para os cooperados. Mas aí a gente tem considerado por aí que a sobra distribuída pela cooperativa não é tributada. Bom, isso é um equívoco, na minha opinião, que deve ser corrigido. Está escrito no regulamento do imposto de renda que as sobras distribuídas pela cooperativa, elas fazem parte da atividade rural e devem ser adicionadas lá na atividade rural. Então, eu vou recolher lá 27,5% na minha atividade rural, então a tributação total é 4.072, 85 na cooperativa e 3.986 na atividade do cooperado. Isso também acontece, né, na operadora de plano de saúde, aconteceria a mesma coisa. Ela teria 85 mil de recolhimento na operadora e 3.986 seria distribuído para os sócios e seria tributado. Isso já é tributado nas operadoras de plano de saúde. Ao menos nas que eu trabalhei até hoje, nenhuma delas distribui isso aí como isento. Normalmente isso aí entra na produção do cooperado e são feitas as retenções e são oferecidas a tributação normalmente. Então, o nosso objetivo aqui era mostrar a vista de outro ponto, né? O ponto de vista normalmente ele é obtuso, ele fecha, e quando a gente expande a vista para outro ponto, a gente vê que as coisas podem ser melhores do que aquilo que vem se desenhando. Existe outro assunto que a gente pode falar, que é a resolução do CNC, né, sobre a distribuição das receitas financeiras para os cooperados dentro das sobras. Ora, se a sobra vai ser tributada na pessoa do sócio, não tem por que ela ser tributada novamente na pessoa da sociedade cooperativa. Agora, se ela for tributada na cooperativa, aí sim pode ser distribuída para o sócio de uma forma não tributada. Eu gostaria muito, eu entendo que com isso a gente pode encerrar o ponto e quero mais uma vez agradecer aos organizadores, um abraço a todos que tiveram paciência de nos escutar e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.